Pessoal, sem muita enrolação, sem muita brincadeirinha. Hoje a gente vai falar sobre o UFC 300, que, ao que tudo indica, pode ser uma decepção. O UFC 100 foi sensacional, o UFC 200 melhor ainda, e o 300, que muita gente está botando expectativa, talvez pode ser que não agrade todo mundo. É aquilo, Dana White vai ter que dar um jeito, irmão, vai ter que tirar o coelho da cartola. Sem enrolação, abre aspas para o que disse Georges St-Pierre, isso mesmo, Georges St-Pierre, o veterano do UFC. Se liguem. Sempre disse a mim mesmo que não lutaria no octógono depois dos 40 anos. Não digo que nunca competirei em nenhum esporte de combate, mas lutar no cage profissionalmente é uma coisa séria, pelo meu legado. Eu não farei isso. Tem uma coisa que me preocupa mais que meu legado, é a minha saúde. Acho isso triste porque muitos atletas de esportes de combate, na verdade, a maioria se aposenta tarde demais. É uma pena porque eles mancham não só o legado, mas também prejudicam a saúde. É importante o atleta preparar a aposentadoria com antecedência, antes de se aposentar, para que, quando se aposentar, saiba para onde ir e o que fazer. Galera, porque eu dei esse corte aí brutal, né? Simplesmente do nada tá aqui o St-Pierre aí, né? Uma frase do camarada. Se fosse numa prova do Enem, né? Numa redação, eu com certeza perderia 3 pontos, né? Porque eu não usei os conectivos. Mas brincadeiras à parte, só queria mostrar para vocês qual é a opinião do veterano, né? O GSP, sobre esse assunto, né? De lutar quando um pouco mais velho, né? Ele já tá com quase 40 anos. Mas aí eu puxo um parêntese, né? E falo em cima desse argumento. Talvez o cara tenha esse pensamento, mas por alguns milhõezinhos de dólares, o cara talvez não volte atrás. Porque eu pensei o seguinte, galera, voltando a falar do UFC 300, para não se tornar uma decepção, porque pensei o seguinte, estrelas como Conor McGregor, Brock Lesnar, Ronda Rousey ou até mesmo John Jones, não podia me esquecer do camarada. Enfim, alguns já pararam, se aposentaram há muitos anos, um está parado por conta de lesão, o outro está não sei quantos anos ausente, enfim, talvez não dê para contar com essas grandes estrelas que fizeram parte, deve ser 100, 200 e entre outros. Pensei o seguinte, o que pode ser feito nesse UFC 300, vendo o cenário atual, porque, por exemplo, se a gente pegar de todas as divisões, masculino e feminino, do masculino lá, do mosca aos pesados, cara, não tem nenhuma grande estrela assim, de grande porte que talvez nesse time aí para o UFC 300 estaria disponível. Por exemplo, o Islam Makhachev e o Chimaev, vamos falar assim, os dois russão lá que, né, chamariam muita atenção. Chimaev tá com a sua lesão lá na mão, ainda vai operar. Makhachev tem a questão lá do Ramadã, então não dá para saber quando o cara vai lutar exatamente. Então talvez não dê para contar com esses dois. Vamos lá, pensa em outro cara aí também muito popular, que chamaria atenção. John Jones tá lesionado, esquece. McGregor, cara, não dá para confiar mais no cara. O cara fala uma coisa, faz outra, então corta. Dos pesos penas ali, não tem ninguém de tanta relevância. Peso galo, o O'Malley, ele já tem luta marcada no UFC um pouco antes, né, do 300, então também esquece. Enfim, o UFC 300 na teoria pode dar merda. Uma parada que eu pensei, eu falei até do St-Pierre, né, agora há pouco, é tentar trazer o veterano contra um cidadão, que vocês podem achar até que eu tô viajando nas ideias, tô ficando loucão, tô andando muito com Nate Diaz, O'Malley e companhia. I don't like maconha, guys. I don't like, I hate that, because it's the bad example for sport. Essa luta que eu tô falando, que não é impossível de acontecer, é bem difícil, mas não impossível. Falo de Georges St-Pierre e Khabib Nurmagomedov. Como assim, Michael? Você tá ficando maluco? Comeu merda? Não, cara, eu não tô ficando louco. Pensem o seguinte, seria uma super luta, tipo assim, não valeria cinturão ou outras coisas, e sim o legado, quem foi o maior wrestling da história do MMA. Basicamente seria isso, por legado. Tipo assim, Dana White tacar um caminhão de dinheiro ali pro St-Pierre, que, cara, com certeza ele aceitaria, um cara que tá sempre bem treinado, tá em forma, então, mano, não tem porquê. O cara iria, assim, aceitar, mesmo falando esse tipo de coisa. E, afinal, são dois grapplers, cara, então eles não iriam trocar porrada, seria uma luta de grappling praticamente. Então, essa parada que ele fala de não se preservar, assim como também o Khabib, já vou falar dele, mas falando especificamente do St-Pierre, que não, os caras se queimam, querem lutar depois de muito velho, isso se aplica muito mais ao cara que é striker, que tem que trocar porrada, porrada na cabeça, enfim. O
caso do cara que luta agarrado é diferente, dá pra prolongar um pouco mais. Agora, falando do Khabib, cara, ele não tá tão velho, tá com 35 anos, então, tipo, não tem essa desculpa de, pô, tô velhão, 65 anos, não é o caso. Penso que ele, com alguns mesezinhos aí de preparação, afinal eles lutariam de o quê? 7-7, 8-4? Molezinha pra ele. E ok, eu entendo que tem a questão lá da promessa que ele fez pra mãe, que pararia, do pai que tá ausente, né? Não tem mais o cara ali no coach. E também a ideia que o pai tinha de nenhum lutador deve passar ali dos 35, né? No MMA, tem que se aposentar o quanto antes. Então tem toda essa questão. Não é um cara que luta pela grana, então eu entendo toda essa questão, mas também penso o seguinte, o pai do Khabib, descansando em paz, onde quer que ele esteja, adoraria assistir essa luta do Khabib com o Saint-Pierre, afinal o Saint-Pierre era ídolo de ambos, né, do pai e do filho, então tipo, se inspiraram no cara e seria com certeza uma honra uma luta dessas. Eu entendo que rola muito o respeito também, a admiração, mas cara, ali são dois samurais, não seria algo bem tranquilo, diferente de como foi o McGregor e o Khabib, provocação para todo quanto é lado, seria algo bem amigável, vamos falar assim, só que ao mesmo tempo gigante. Então é aquilo, motivos teriam para fazer essa luta. Agora é difícil trazer o Khabib de fato, porque dinheiro não é o caso, porque tem afirmações aí do Khabib dizendo que já recusou ofertas de 10, 20 milhões de dólares. Então, cara, não vai ser dinheiro que vai trazer o cara. Talvez essa promessa dele, cara, seja realmente inquebrável, mesmo que seja o legado, o cara também não quer mais encher o saco, vamos falar assim, não quer mais. Mas parem para pensar, imagina se isso acontece mesmo, o tamanho que teria esse UFC 300, seria ou não gigante? Só essa luta, cara, já ia ser da galáxia. Mas lembrando, meu amigo, isso que eu falei é apenas a minha opinião, o meu ponto de vista, o que eu acho, quero saber a sua, se você acha que eu estou viajando aqui, é um cenário extremamente difícil ou até impossível de acontecer. Comente aí que eu quero saber a sua opinião. Não se esquece também, meu amigo, de deixar aquele like bonito no vídeo, não feche essa janela sem antes conferir também a inscrição e o sininho. Fazendo isso você valoriza o meu tempo e o seu aqui no YouTube. E vou estar deixando na tela final o meu canal, Ragnarok MMA, da minha academia. E aqui do outro lado, galera, o meu último vídeo, que eu analiso o UFC que acontece nesse fim de semana, 296. Quiser saber, é só clicar e dar uma conferida. Vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima.